Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena, do Paraná. Estarei compartilhando uma experiência sobre o poder do jejum e da oração no mundo espiritual. A oração e o jejum são duas ferramentas essenciais que todo cristão deve usar. O próprio Jesus nos deu exemplo, quando começou seu ministério, orando e jejuando. Lucas 4 verso 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. Vale lembrar que, o último Adão é um título dado a Jesus no Novo Testamento. Títulos parecidos também se referem a Jesus, como o segundo Adão. O primeiro Adão começou comendo do fruto proibido, no jardim do Éden. As Escrituras também lembram Adão como aquele que pecou e trouxe a morte para a humanidade. Já o segundo Adão, Jesus Cristo, começou jejuando e orando. E trouxe a salvação para toda a humanidade. Por isso, Satanás não quer que as pessoas orem, e muito menos jejuem. Ele tenta impedir de várias maneiras. Tanto que, quase ninguém fala sobre a importância do jejum. Falam bastante sobre oração, mas não sobre o jejum, por não entender seu real poder no mundo espiritual. Estive orando, durante algumas madrugadas comecei a perguntar a Deus sobre o poder da oração e do jejum na vida de um cristão. Quando então, tive esta experiência. Me vi em pé e sozinha no meio de uma cidade à noite. Então, ouvi a voz de Deus dizendo: "Vou te mostrar o poder da oração no mundo espiritual." Então dentro de mim começou a sair uma luz, que iluminava todo o meu corpo, e todo o meu corpo resplandecia e brilhava. Aí, me veio à memória, aquele versículo que diz: "Vós sois a luz do mundo." E aquela luz que estava saindo de dentro de mim, começou a me iluminar e a iluminar tudo o que estava à minha volta. Por isso, quando mais o cristão ora, mais esta luz fica forte e ilumina. Já quando o cristão para de orar ou não ora mais, esta luz enfraquece e muitas das vezes apaga. Evangelho de Mateus diz: "Que a luz que está em ti, não seja trevas." Jesus também disse que somos a luz do mundo. A luz serve para iluminar a escuridão, guiando os passos das pessoas. Ela deve estar em uma posição de destaque para conseguir iluminar o máximo do espaço. Da mesma maneira, a vida do cristão deve iluminar as pessoas que estão em sua volta. Então, ouvi novamente a voz de Deus dizendo: "Agora vou mostrar o poder do jejum no mundo espiritual." Então, olhei para mim e meu corpo começou a pegar fogo. Um fogo espiritual começou a envolver todo o meu corpo, como se fosse uma roupa que mais parecia como uma armadura de um soldado, e aquele revestimento de fogo me cobriu do alto da cabeça à planta dos pés. E eu fiquei admirando aquele fogo sobre o meu corpo, quando de longe, vi um demônio. E este demônio estava muito furioso, e ele começou a lançar dardos e flechas na minha direção. Mas antes que aqueles dardos e flechas malignas pudessem me acertar, o fogo que estava sobre mim, como revestimento os destruiu todos os dardos e flechas. E aquele demônio ficou terrivelmente furioso, porque os ataques dele não me atingiram, então ele tentou se aproximar de mim, para me tocar. Mas, o fogo que estava em mim queimou ele, e ele desapareceu, como fumaça. E Deus disse: "Este é o poder do jejum." Quando o cristão só os ora, os demônios consegue atingir dados, setas e flechas e algumas vezes até tocar na pessoa. Mas quando o cristão está em oração e jejum, não há ferramentas malignas que conseguem o atingir. A pessoa fica blindado no mundo espiritual. E quanto mais o cristão jejuar, mais este fogo aumentará e queimará todo e qualquer ataque do maligno. Vale lembrar que a oração tem poder, aliás, a oração tem muito poder. Só que o jejum é 10 vezes mais forte que a oração, no mundo espiritual.
Porque quando você está jejuando, você está matando a carne e as vontades da carne e o espírito tem total liberdade para agir. Jejuando você fica mais forte espiritualmente. Por isso, Satanás está investindo pesado em propagandas de comidas e produtos relacionados a comidas. Antigamente, no tempo de meus avós, não havia muita variedade de comida. No sítio plantava arroz e feijão, e comiam algum animal que tinham como frango ou boi. Hoje em dia, vamos ao mercado e tem uma variação muito grande de comidas, para todo tipo de gosto, comidas gourmet, bolos, tortas, enfim uma grande variedade. Sabendo do poder do jejum, Satanás tem instigado a população a experimentar novos tipos de comida, investindo em programas relacionados à comida. Instigando as pessoas a comer o tempo todo. No YouTube, por exemplo, há vários canais ensinando a cozinhar, outros falando sobre comida. Vídeos ensinando a fazer churrasco, fast food, comida de vários países. Eu não estou dizendo que é errado comer este tipo de comidas. Mas, os cristãos, não podem viver para comer, mas sim, comer para viver. Ou seja, o cristão precisa jejuar, e fazer períodos de jejum. Pois o diabo, nosso adversário, não está brincando de ser diabo. Ele vem senão para roubar, matar e destruir. Versículos da Bíblia, que falam sobre jejum. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras 8 verso 23. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ester 4 verso 15 e 16. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17 verso 21. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 3 e verso 2. Termino dizendo, a vocês sobre a importância do jejum. O jejum quebra as barreiras espirituais, a benção e o milagre que você busca, através do jejum, eles chegam mais rápidos. Faça a prova, e verá. Deus abençoe a todos. Shalom.